Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Que Mundo é Este? Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de cenários de RPG de mesa. Hoje, falando a respeito do cenário Trevas RPG, que é um cenário utilizado para criar aventuras de terror sobrenatural. É um cenário brasileiro escrito pelo Marcelo Deldébrio e editado pela editora Daime. Se você gosta de aventuras de terror sobrenatural, você não pode deixar de conhecer os vídeos que eu fiz a respeito do sistema Trevas RPG e nem de conhecer o próprio livro Trevas RPG. Eu vou deixar aqui no card um link, tá certo? Para a playlist sobre o cenário, onde eu tenho vários vídeos falando sobre, desde a história, a cada um dos detalhes desse cenário incrível, onde você poderá ambientar a sua história. Nos vídeos anteriores, nós começamos a falar a respeito dos seres sobrenaturais que vivem no mundo de trevas RPG. Nós falamos a respeito dos anjos e também dos demônios. E hoje nós vamos falar a respeito dos vampiros. Se você tem interesse em conhecer alguma coisa sobre os vampiros, fica aí e depois da vinheta a gente conversa. Então, pessoal, como eu estava falando, né, o RPG de mesa, ele é um jogo de interpretação de personagens, tá certo? Onde você tem um cenário, né, um ambiente, você tem um jogador que é chamado de narrador, que ele é responsável por criar desafios dentro daquele cenário, também é responsável por julgar as regras, né, o que pode e o que não pode ser feito dentro daquele mundo fictício, né, um mundo imaginário. Os outros jogadores, eles criam personagens e os interpretam dentro do mundo fictício, tentando resolver os desafios propostos pelo narrador. E o resultado é a construção de uma história, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de coisa, interpretação, história, leitura, você precisa conhecer o RPG de mesa, tá? Não deixe de visitar a minha playlist, tá aqui o link no card, para que você possa saber tudo a respeito desse lazer incrível. Mas se você já joga RPG e já está acompanhando a minha descrição do cenário Trevas RPG, hoje nós vamos falar a respeito dos vampiros. Também estou deixando aqui no card o link para os vídeos anteriores para que você possa conhecer os anjos e os demônios de Trevas RPG. Se você quiser saber todos os detalhes a respeito dos vampiros, apenas esse vídeo, é claro, não será o suficiente. Aqui eu dou uma visão geral sobre os principais tipos de vampiros que existem nesse cenário. A maioria deles são criaturas mitológicas, tá? São vampiros mitológicos de várias regiões do mundo. Então, há uma grande variedade de vampiros. Existe um suplemento de Trevas RPG, conhecido pelo nome de Vampiros Mitológicos. Esse suplemento, sim, conta cada um dos mínimos detalhes. Se você gostaria que eu fizesse alguns vídeos a respeito de vampiros mitológicos, coloca aí embaixo nos comentários para eu saber que você tem interesse nisso. E aí eu vou tentar o mais rápido possível falar a respeito do cenário de vampiros mitológicos. Mas hoje nós vamos ver uma visão geral para que você já possa começar a colocar esses sanguessugazinhos nas suas aventuras de Trevas RPG. Tá bom? Antes de eu começar a falar, no entanto, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu queria pedir para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreverem, tá? Compartilharem, me ajudarem a bater a meta de 500 inscritos no meu canal. Meu canal é um canal novo, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, em breve, eu vou conseguir chegar nos 500 inscritos. Então, me ajuda aí, galera, para que eu possa continuar fazendo vídeos, né, como esse. Eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Vamos, sem mais demora, conhecer os vampiros de Trevas RPG. De todos os seres sobrenaturais, os vampiros são, sem dúvida, aqueles que mais fascinam os magos, porque um dia foram humanos. São criaturas extremamente raras, com uma população de 2 ou 3 vampiros a cada 1 milhão de habitantes terrestres. Muitos vivem em grandes cidades ou em lugares extremamente afastados da sociedade mortal.
Os vampiros mais jovens ainda possuem um convívio com os humanos e até mesmo com os magos e outras sociedades secretas. Mas à medida que envelhecem, passam a isolar-se cada vez mais de tudo e de todos, até o ponto em que finalmente retiram-se da Terra, embarcando no eterno sonhar. Dividem-se em raças de acordo com a origem de seus poderes, e cada uma delas possui poderes e fraquezas características. É importante notar que, com o tempo, cada vampiro desenvolve poderes únicos e exclusivos, sendo impossível para um caçador prever exatamente o que irá encontrar. As raças mais conhecidas de mortos-vivos são Strigoi. São os vampiros mais tradicionais, correspondendo a cerca de metade dos existentes. A raça de Strigoi surgiu na Roma, 7 séculos antes de Cristo. Segundo as lendas, o nome Strigoi deriva das corujas que ficavam nas torres das igrejas e mais tarde passou a denominar as aves noturnas e os bruxos da ordem de Estringe. Os primeiros Strigoi eram criaturas com aparência humana, mas que poderiam transformar-se em aves negras e nessa forma sobrevoavam as vilas, drenando o sangue e a energia das crianças recém-nascidas. Strix, a velha bruxa, foi a primeira feiticeira a receber o dom de Nyx, a deusa da morte. Strix e seus 3 aprendizes espalharam a raça pela Europa, acompanhando as expansões do Império Romano e permanecendo nos locais após a saída das legiões, onde estabeleciam seus próprios domínios. Vlad Tepes, o Drácula, e Elizabeth Bathory foram 2 dos mais famosos vampiros strigóis. Brujas. As primeiras vampiras brujas foram criadas na Espanha, durante a Inquisição. No século XIII, um grupo de 13 bruxas espanholas da Ordem de Lúvitt voluntariaram-se para uma experiência envolvendo um poderoso vampiro strigói chamado Lacaste, que havia sido capturado pelo sabá de bruxas perto de Sevilha. Samantha, a líder do coven, conseguiu, através de poderosos rituais, que o vampiro as transformasse em strigóis. Mas, por causa das alterações de seu sangue, as 13 bruxas originais transformaram-se em algo mais que vampira. Atualmente, existem cerca de 200 bruxas em todo o mundo, com cerca de 1/3 na Espanha e 2/3 na América Central e América do Sul, onde organizaram seus maiores cultos, conhecido como Santelhas. Lamiae são os vampiros originários da mitologia grega. O nome Lamiae tem origem em Lamia, que era uma rainha líbia, filha de Belos e Lábia. Lamia vivia próxima a Delfos, na Grécia Antiga. Diz a lenda que ela foi amante de Zeus, o rei dos deuses, e por causa disso havia enfurecido Hera, esposa de Zeus, que, como castigo, descarregou sobre ela todo o seu ressentimento. Como punição, toda vez que Lamia dava à luz um filho, Hera se encarregava de matá-lo. Para aumentar sua vingança, Hera ainda roubou-lhe a capacidade de sonhar. Ao fim, Lamia, louca e solitária, refugiou-se em uma caverna, onde, desesperada, invocou aos deuses do inferno o poder para vingar-se. Em sua forma natural, as lamiais possuem cerca de 3 metros de altura, com a parte inferior de seu torso semelhante ao de uma cobra. Possuem 4 ou mesmo 6 braços, presas e caudas terminando em mortíferos arpões. As lamiais possuem poderes mentais fabulosos e estão entre as criaturas mais monstruosas e demoníacas que um investigador poderá encontrar. Ekmun. A raça de vampiros Ekdu ou Ekmun surgiu quando uma das primeiras rainhas do Egito e seu amante foram possuídos por um espírito maligno em 4000 a.C. Seus corpos adquiriram uma rigidez cadavérica e a aparência de mármore vivo, enquanto eram tomados por poderes nunca antes conhecidos entre os mortais.
eternos, jovens e cada vez mais poderosos. Nem todos os Ekmun possuem um vampiro criador. Alguns deles foram criados pela união de humanos e espectros. Tidos como reis no Egito Antigo, antes que os membros do templo de Ísis e Osíris os enfrentassem, os vampiros Ekdum têm se mantido às margens da sociedade desde então. De todas as raças, são os que mais infiltraram-se nas sociedades secretas, principalmente nos círculos mais internos dos iluminados. Vricolacas. Licaon, ou Licao, foi o soberano de terras gregas que mais tarde seriam chamadas de Arcádia. Possuía 50 filhos e filhas. Naquele tempo, Zeus e Hera viajavam pela Grécia, disfarçando-se de mortais, e foram recepcionados pelo bondoso rei. Os filhos de Licao, desejosos em testar os dois deuses, mataram uma criança, cozinharam sua carne e serviram para eles. Os deuses, obviamente, descobriram a afronta e amaldiçoaram os filhos de Licao, transformando-os nos primeiros lobisomens. 17 dos filhos dele eram filhos dele com ninfas e semideusas e possuíam sangue imortal. Todos os lobisomens foram banidos para a terra, e os 17 imortais deram origem aos vampiros Vricolacas, nome devido ao filho primogênito de Licao, Vricol. Os vampiros Vricolacas são solitários por natureza, mas muito unidos entre eles. São amigos dos ciganos, a quem chamam de o povo, e companheiros dos lobisomens. Muitos Vricolacas possuem aliados entre os Agnis e os Iotas. Azimane. Os monstros do folclore africano. Vampiros negros, altos e fortes, com braços e dedos longos, terminando em garras afiadíssimas, com dentes de ferro, capazes de rasgar carne e ossos, que voam através das florestas, devorando as entranhas dos viajantes noturnos. Os Azimanes são adversários terríveis, feiticeiros da magia voodoo. Estão ligados aos azimas, aos necromantes e algumas seitas secretas na América Central, no Caribe, Tahiti e sul dos Estados Unidos. Que Deus tenha pena daqueles que cruzarem os seus caminhos. Qiangxin. Felizmente, esses vampiros chineses são extremamente raros, pois seu poder e influências milenares sempre desafiou e ameaçou as sociedades secretas no Ocidente. Segundo as lendas, um indivíduo é escolhido para tornar-se um vampiro no momento em que nasce, sendo, portanto, predestinado. Os mais velhos usam seus poderes para localizar essas pessoas e transformá-las através de magia e de poderes espirituais. Nas últimas décadas, alguns dos predestinados surgiram nos Estados Unidos e na América do Sul, entre os nativos da comunidade chinesa. E quando os vampiros mais velhos vêm para o Ocidente, sempre é motivo de preocupação entre os magos. Os Qiangxin comandam a tríade, a máfia oriental e muitas ordens místicas chinesas. Rakshasa. Segundo Dei Mahatmya, os Rakshasa foram criados quando Kali enfrentou a Raktabira, um demônio capaz de se reproduzir a cada gota de sangue derramado. Para salvar sua amiga Durga, Kali teve de vampirizar todas as duplicatas e Raktabira as devorou. Mas muitas dessas duplicatas conseguiram escapar para Arcano e formaram os primeiros Rakshasas, seres abomináveis com cabeça de tigres ou babuínos. Quando os Rakshasas se retornaram à Terra em 600 a.C., Kali já havia sido expulsa de Paradise após ter sido inteiramente consumida pela doença degenerativa de Vamp e estava presa em algum ponto entre a Terra e Espírito. Tomando Kali como guia, os demônios descendentes de Raktabira prosseguiram com seus rituais, tomaram a cidade de Lanka e apagaram das mentes dos mortais
Essa cidade fica no centro geográfico da Índia e desapareceu sem deixar vestígio no século V a.C. Dessa cidade, expandiram seu culto pela Índia e depois pelo mundo, junto com as especiarias. Poxa, cada criatura mais estranha e poderosa do que a outra, não é? Você gostou? Se gostou, não deixe de procurar conhecer o suplemento Vampiros Mitológicos. Lá você vai ver cada poder, cada artimanha que essas criaturas sanguessugas perigosíssimas possuem para poder se alimentar e continuarem existindo num mundo dominado por seres humanos. Então, pessoal, no mais é isso. Eu queria agradecer aqueles que ficaram comigo aqui até o final. Pedir àqueles que não são inscritos mais uma vez para que se inscrevam, curtam e compartilhem, ative o sininho para continuar recebendo vídeos como esse. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito de outras criaturas sobrenaturais que existem no mundo de Trevas RPG. No mais é isso. Obrigado, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.